Abençoa. Alegria é cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que aspiras, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Arícia, eu sou uma das trabalhadoras do Centro Espírita Júlio de Abreu Filho. Fui convidada pelo nosso amigo Sandro para desenvolver uma reflexão aqui junto com vocês, tá? Eu espero que vocês gostem e que a gente possa trazer um pouco mais de entendimento sobre o assunto. Bom, o tema que eu vou trazer aqui hoje é o paraíso, o inferno e o purgatório. Esse tema, ele está dentro da última sessão do último capítulo do Livro dos Espíritos. Esse capítulo se chama Penas e Gozos Futuros. Bom, antes da gente começar a reflexão, eu vou começar falando sobre inferno, né? Então, o que é o inferno, né? A gente tem como memória de infância desenvolvida, não só pelas pessoas, mas também pela mídia, por desenhos, por filmes, né? Aquele lugar no meio da terra, né? O que é lá embaixo. É o que queima, onde tem fogo eterno, onde as pessoas, os espíritos sofrem de forma eterna, pagando pelos seus pecados, né? Então, eu quero trazer um pouco dessa reflexão, a gente também falar um pouco de Deus, né? Como seria possível Deus, em sua infinita bondade, e Deus sendo um sinônimo de amor e justiça, né? Ele castigar um dos seus filhos a queimar eternamente no inferno. Isso não parece muito condizente com o que a gente conhece sobre Deus, né? E obviamente não é condizente, né? Nós, seres humanos, nós temos a tendência de materializar as coisas que a gente não consegue entender em toda a sua totalidade, né? Então, isso facilita o entendimento, com certeza, mas também restringe e limita, faz com que a gente não tenha uma explicação subjetiva. E essa explicação que deveria ser subjetiva, ela acaba virando uma explicação literal, né? Então, o que é o fogo, né? O fogo foi colocado antigamente, deveria ter sido entendido como uma figura de linguagem, deveria ter sido percebido como uma figura de linguagem, né? O fogo, ele vem para explicar a essência, o tipo de sofrimento que os espíritos passariam após um pecado, após cometer as faltas, né? Isso não deveria ter sido entendido de maneira literal, como o fogo mesmo do fogão ardente, né? Mas sim pelo fogo moral, né? O que é o fogo moral? O fogo moral é aquele sofrimento que a gente tem na alma, né? Algo que é intenso, é um tipo de sofrimento muito intenso. Então, o fogo deveria ter sido explicado e entendido como um fogo moral e não um fogo literal, né? Deus é muito maravilhoso, misericordioso, não seria justo, né? Não condiz com o que a gente acredita de Deus aceitar que ele, com toda a perfeição, deixaria um de seus filhos queimar eternamente, né? Então, o fogo, o inferno, ele é esse sofrimento que a gente tem pelas nossas faltas, né? Pelos nossos erros. E aí,
trazendo um pouco também a questão da figura de linguagem, né? O que é o purgatório, né? O purgatório, ele também deveria ter sido utilizado como uma figura de linguagem para que explicasse as dores morais e físicas que a gente passa, e não como um local, algo como uma prisão em que a gente fica lá pensando até a gente se redimir dos nossos atos para depois estar apto para ir para o céu. Não é esse lugar intermediário, né? Não existe um lugar intermediário. Para a gente, como espírita, né, a gente acredita que o purgatório nada mais é do que esse processo de experiência terrena, né, onde a gente vem aqui na Terra para passar por todas as nossas provas e expiações, né? Então, à medida em que a gente comete um erro, uma falta, a gente é obrigado a expiar por ela, né? Para passar pelo processo de quitação desse débito, né? Olhando um pouco e tentando relembrar aqui a lei de causa e efeito, o que a lei de causa e efeito falava, né? A lei de causa e efeito diz que a gente obrigatoriamente tem que passar por 3 estágios para conseguir quitar um débito. Esses estágios são arrependimento, expiação e a reparação, né? Então, expiação é passar por aquilo, né? É poder provar, é poder ter a experiência naquilo, né? Então, vamos falar um pouco da Terra, né? Hoje a gente sabe que o planeta Terra é um planeta em fase de prova e expiação, tá? E aí, vamos trazer um pouco aqui também dos conceitos, né? O que é a prova? A prova, ela é uma situação em que ela é opcional, em que a gente, como espírito, a gente escolhe passar por ela, né? Ela é um teste quase de aptidão, para ver se a gente consegue subir um degrau a mais na nossa escala evolutiva. E a expiação, ele é um processo de purificação, né? Onde a gente consegue se redimir pelos nossos crimes e erros cometidos, né? E ela é compulsória, a expiação ela é obrigatória, a gente passar dentro do que eu já comentei da lei de causa e efeito. Então, para nós espíritas, o que é o purgatório? Onde fica o purgatório, né? O purgatório nada mais é do que essa fase de expiação, essa nossa encarnação aqui na Terra, esse momento em que a gente se encontra de expiar os nossos muitos erros, né? E aí, indo para a questão, trazendo um pouco mais a alusão do bom, né, dessa parte do que vem depois do purgatório, né, depois que a gente se redime dos nossos erros, o que vem, né? Então eu trago ali agora um pouco a reflexão do paraíso, né? O paraíso é colocado muito como o divino, lá em cima, onde tem campos elíseos, onde é tudo maravilhoso, existe a felicidade eterna, né? Mas de fato, onde fica o céu, onde fica o paraíso, né? O paraíso é em todo lugar. Todo lugar significa o quê? O espaço universal, né? São os planetas, são as estrelas, são os mundos. E pensando um pouco, quem fica, né? Quem que está dentro do paraíso? Quem que é apto a entrar no paraíso? À medida em que a gente evolui como espírito e a gente se torna um dos espíritos bons, os espíritos puros, pela própria lei de atração, os espíritos puros habitam lugares superiores, planetas superiores, né? Trazendo um pouco aqui também a reflexão da questão da evolução dos mundos, né? E além da evolução dos mundos, há a pluralidade dos mundos, então existem milhares de mundos e mundos em diferentes escalas de evolução também, não só os espíritos, mas também os mundos, né? Então a gente sabe que todo planeta, ele inicialmente é trazido como um planeta primitivo. Depois ele passa para um planeta de prova e expiação, assim como a gente está aqui na Terra. Depois da prova e expiação, ele se torna um planeta de regeneração. E depois do planeta de regeneração, ele vira um planeta feliz e depois divino, celeste, né? Então, a gente consegue entender
que pela evolução dos mundos, onde é que é esse paraíso? O paraíso é nos planetas divinos, onde os habitantes são puros, são felizes, são superiores, né? Quando a gente fala de espíritos superiores, quando a gente traz aqui a reflexão do que são os espíritos bons, né? Essa qualificação de espírito é o tipo de espírito que já está livre da vivência material. Ele não precisa mais passar pelas reencarnações, pela expiação, pelas provas. Ele não tem mais essa necessidade, né? É uma qualificação de espírito que pode utilizar de todas as suas faculdades. É um espírito livre. Então, ele pode habitar qualquer lugar. A gente falando aqui de evolução, né, tanto do espírito quanto do planeta, né, falando um pouco do espírito, então os espíritos bons, eles já passaram pela última encarnação, né, eles estão no último grau da escala evolutiva, e eles são capazes e aptos a estar nesses lugares, né? A gente, como espírito aqui de expiação, a gente está no nível ainda muito baixo do nosso grau, da nossa escala evolutiva. A gente não tem permissão para habitar um planeta como esse. Diferente desses irmãos que são já tão puros de coração, que vivem a felicidade eterna, né? Que não tem mais a necessidade, que não existe mais a parte material, ele é só espírito, né? Então, esses espíritos superiores é que são os espíritos plenamente felizes, esses são os espíritos que habitam o conhecido paraíso, né? E então, a gente trouxe aqui, de uma forma bem sucinta, é claro, eu trouxe a questão então do inferno, né? O que é o inferno? O inferno é a gente ter como consequência de um erro esse sofrimento moral, essa angústia, algo que a gente sente na alma, né? Esse sofrimento dentro da gente. Esse é o que é o inferno, né? Então, e saindo do sofrimento, a gente vai para a fase onde a gente reconhece o erro e a gente precisa se arrepender por esse erro e a gente vai expiar o erro, né? E a gente entra então na fase de purgatório, que, como eu já disse, nada mais é do que essa vivência, essa experimentação terrena que a gente vive, né? Então, nós todos aqui, habitantes do planeta Terra, nós vivemos em fase de purgatório, né? Essa fase de purgatório, ela vai durar quanto? Quanto a gente for merecedor, né? Então, à medida em que a gente evolui, que a gente consegue trabalhar os nossos muitos erros, né, e que a gente consegue se redimir desses erros e consegue colocar à prova e passar por todas as provas, a gente cresce, né, no degrau da escala evolutiva e a gente sobe o nível. E à medida em que a gente sobe o nível, a gente sobe também de planeta. Então, o planeta Terra, ele também será um planeta divino. Obviamente, nessa escala evolutiva, ela não é escala só de pessoas, de espíritos, ela também é uma escala de evolução dos planetas, dos mundos, né? Então, o planeta Terra, ele também será um céu, ele também será um dia um paraíso. Para que isso possa acontecer, os habitantes que vivem aqui precisam evoluir juntos, né? Então, os espíritos que não conseguem acompanhar essa evolução, eles possivelmente reencarnarão em outros mundos, mais condizentes com a sua evolução. Versus aí novos espíritos virão para cá de uma forma encarnatória. E esses novos espíritos que vêm para cá, como a Terra passará a ser um planeta melhor, os espíritos que aqui virão, eles serão espíritos melhores do que nós somos. E assim se passa a evolução. Né? Então, o céu, né? Um dia seremos também o céu, um dia estaremos lá no céu, e viveremos esse estágio de paraíso. Bom, eu acho que é isso, pessoal, era essa reflexão que eu queria trazer, ela foi uma reflexão bastante sucinta, acho que ficou fácil de compreender, mas de qualquer maneira eu agradeço essa possibilidade que eu tive aqui hoje de compartilhar esse pouquinho de conhecimento com vocês, né? E eu quero trazer agora para a gente começar a prece final. Bom, vamos respirar fundo.
Eu convido a todos nós, irmãos que estão nos assistindo, a sentir essa conexão com seus mentores, com sua família espiritual. Vamos agradecendo pela nossa saúde, agradecendo por essa experiência que vivemos aqui na Terra, por esse nosso momento de expiação, que a gente consiga quitar nossos débitos nesse momento, para que a gente possa subir cada vez mais nos nossos degraus da escala evolutiva, que a gente consiga também alcançar esse paraíso da forma mais perfeita possível, com todos os aprendizados. Eu gostaria de pedir pelos líderes do nosso planeta que eles possam ser instruídos e incentivados por toda a força maior a tomarem boas decisões, pensar bastante na saúde da sua população e o impacto que cada uma das ações acaba tendo no nosso desenvolvimento como seres humanos. Eu quero pedir pelos nossos irmãos que estão em fase de dificuldade, tanto nos hospitais quanto nas ruas, precisando de um apoio, de um acalento, que eles possam receber esse afago no coração. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora vamos tomar nossa água. Obrigada, pessoal.